Bora então finalizar essa nossa automação criando aqui os nossos caminhos, né, os nossos filtros. Para isso, é que a gente vai adicionar aqui um router no meio desse nosso caminho aqui, né? Então aqui eu quero criar uma segmentação, né, um router, para que a gente tenha, né, diversos outros caminhos para as possibilidades que a gente tem, né? Então as possibilidades que a gente tem a gente tem a data e a categoria, a gente tem só a categoria e não tem a data, ou a gente só tem as datas, né? Então essas são as possíveis buscas que a gente tem nesse nosso cenário que a gente construiu aqui mais simplificado. Então aqui basicamente eu criei o router, eu vou selecionar, né, apertar o Shift, selecionar tudo, dar um Ctrl C, vou vir aqui agora, juntar ali no meu router, apertar aqui na mágicazinha que ele já organiza, eu vou dar um Ctrl C de novo, copiar e trazer aqui para baixo, vou deixar ele juntar ali, ele já tenta juntar sozinho, qualquer coisa a gente pode puxar e arrastar. Dá um alinhamento, já criei aqui meus 3 caminhos. Claro que eles estão iguais, né? Nesse caso, se a gente rodar, ele vai rodar as 3 vezes e daria, né, de certa forma, alguns bugs aí. Então agora eu vou adicionar nossos filtros, né? Então nesse nosso primeiro caminho aqui, eu quero que seja um caminho que seja data e categoria. Categoria. Então aqui eu quero que tenha os dois. A condição desse nosso filtro vai ser basicamente se a nossa, a gente pode vir aqui, data início, né? Então podemos pegar só data início e falar se ela existe, né? Se ela existe e a nossa categoria, pegar só a categoria também, e vou dizer que ela também existe. Bacana, peguei só a data início porque o nosso modelo, se tiver a data início, ele vai gerar uma data fim. Bacana, foi a forma como a gente construiu ele, tudo à base de prompt e também à base de como a nossa tools funciona. Então aqui nosso primeiro filtro está configurado. Configurar o nosso segundo filtro aqui. Esse aqui vai ser só a categoria, né? Só categoria. Só categoria, o que eu vou fazer aqui? Vou falar que quando colocar a categoria existe e a nossa data de início, ela não existe. Não existe. Beleza. Então só vou ter a categoria. E agora nosso último aqui, só data. Só data. E aí aqui a nossa condição vai ser nossa data início existe e a nossa categoria. A categoria, ela não existe. Categoria não existe. Beleza. Fechado isso, o que falta fazer é ajustar as nossas buscas aqui no nosso Google Sheets. Estão vindo aqui no Google Sheets, a gente em todos está fazendo a busca por todos, né? Então, na categoria aqui, eu não quero fazer essas buscas por data, então vou deletar. Então, vou ter só um filtro de categoria. E aqui na nossa data, eu queria ter só um filtro, né? Não, opa, clicar aqui no Google Sheets. Aqui eu só quero fazer o filtro agora pelas datas, não quero esse filtro de categoria. E vamos dar um OK. Beleza? Com isso, a gente basicamente deixou tudo redondinho. Podemos fazer agora alguns testes. Beleza? Então vamos colocar aqui para rodar nossa automação. Voltar para o nosso GPT e aí aqui, né, quanto eu já gastei com o mercado, né? Perguntando só da categoria agora. Vamos ver como é que ele vai trabalhar nisso. Indo aqui, né? Trabalhando, dá uma autorização. Autorizando, rodando. Já fez a busca. Seu gasto total foi com 9.630. Se a gente vier aqui agora, a gente tem aqui só a nossa categoria de supermercado e aí ele veio aqui para o nosso caminho do meio. Beleza, então tudo aqui redondinho funcionando, nossa primeira automação aí completinha, né, com possibilidades de filtros diferentes já acontecendo, né, chamando ali através do GPT, fazendo aí todos os filtros e acessando a nossa planilha, né, para a gente conseguir conversar com essa nossa planilha. Porém, como a gente havia comentado anteriormente, né, a gente tem uma outra forma de estar fazendo isso aqui. Então, nessa nossa forma, a gente basicamente criou três caminhos aqui, né? Então, teve uma certa complexidade, era isso, uma coisa um pouco mais manual, né? Não tem nada necessariamente errado aqui, mas tem formas melhores a gente eventualmente estar conseguindo fazer esses tipos de filtros, né? E aí, se a gente analisar, né, como eu havia mostrado anteriormente, a gente tem aqui, né, o que a gente está fazendo aqui em cima, a gente está fazendo com esse um único caminho aqui, e para isso a gente está fazendo aí, por exemplo, chamadas utilizando linguagens SQL ou linguagens análogas a SQL, que são coisas que a gente vai aprender. Então, ficou curioso, quer aprender um pouquinho mais, aí aprofundar e avançar um pouco outras formas da gente trabalhar com isso de uma maneira bem interessante também? Então a gente vai aprender isso na próxima aula. Conforme prometido, pessoal, bora aprender a fazer essa forma mais necessariamente performática, mais interessante da gente construir aqui essa nossa automação, utilizando apenas um caminho para fazer todos aqueles nossos filtros. E como que a gente vai fazer isso, né? Qual que é a artimanha que a gente está utilizando aqui? Aqui, basicamente, né, a gente fez os nossos filtros, nossa busca aqui que a gente viu, a gente tem a data início, a data fim e a categoria. Isso não tem nada de errado, porém tem formas mais flexíveis da gente fazer isso. E uma delas é utilizando linguagens SQL, né? Então, bancos de dados, eles estão acostumados, eles são estruturados para que a gente consiga utilizar
linguagem SQL, que é uma linguagem de consultas a banco de dados, basicamente, digamos assim, em poucas palavras, e a gente pode fazer isso aqui para o Google Sheets. Então, se a gente até analisar essa minha nódulo do Google Sheets, a gente tem aqui um nódulo de buscas de rows avançado, né? Então, se eu clicar nele aqui, a gente vai ver que eu não tenho mais todas aquelas informações. Eu basicamente tenho aqui uma query que eu estou enviando. E aqui, especificamente no Google Sheets, não é necessariamente um SQL, né? É essa Google Chart Query Language, né, que ele utiliza para a gente conseguir fazer essa busca. Mas ela é muito análoga ao que a gente tem em SQL. E depois, quando a gente traduz isso para banco de dados tradicional, isso aqui a gente ganha uma flexibilidade gigantesca. A gente consegue, a partir do nosso LLM, do modelo de linguagem, ele cria uma chamada SQL a partir da nossa conversa, e aí essa chamada de SQL ela vai ser utilizada para fazer a busca no nosso banco de dados. Com isso, né, a gente simplifica, né, o que a gente construiu aqui em cima em apenas uma chamada. E óbvio que depois isso aqui abre mais possibilidades para a gente fazer e a gente poderia criar outros caminhos, mas isso é papo para outro momento. Então, bora aprender como que a gente constrói isso aqui, né? Como que a gente, de fato, transforma o que a gente teve aqui em cima agora em uma query para a gente ter apenas um caminho aqui nessa nossa automação. Então, para isso, para a gente parar para pensar aqui, né, se a gente está utilizando aqui uma query, né, essa query ela tem que vir a partir do nosso LLM. Então, ao invés do LLM cuspir para a gente a data início, a data fim e a categoria, agora ele vai cuspir uma query. Então, o que eu vou receber aqui no meu webhook é uma query, ou seja, o que eu vou precisar que o nosso GPT envie para a gente, através da nossa função, da nossa action, é uma query. Então, eu preciso editar a nossa query na nossa action, né, para que nosso parâmetro seja agora uma query. Preciso depois também lapidar novamente o nosso prompt para que ele entenda bem nossa função, para depois essa informação chegar aqui e aí sim esse nosso fluxo acontecer da forma como a gente está esperando. Então a gente precisa fazer alguns ajustes inicialmente lá no nosso GPT. Então bora voltar lá para o nosso GPT, fazer esses ajustes rapidinho. Voltando aqui para o nosso GPT, primeira coisa, vamos ajustar a nossa ação, a nossa action, né? Então vindo aqui na action, a gente tem aqui, né, nossos 3 parâmetros. A gente tem os parâmetros de categoria, o parâmetro de data e o parâmetro de data início. E a gente não vai fazer o uso de nenhum desses parâmetros, né? Então a gente vamos apagar esses parâmetros aqui, beleza? E aí agora, o que eu vou querer fazer, eu vou copiar aqui na minha colinha, vou pegar aqui o nosso parâmetro de SQL que a gente vai adicionar. Basicamente trazendo mesmo os nomes lá, né? Não precisaria nem ter deletado tudo, mas esse inquiry é padrão, o nome vai chamar agora query SQL, em vez de ser data início é query SQL. A descrição é um código em Google Chart Query Language, né, que é a nossa linguagem lá do Google Sheets, para buscar dados em uma planilha Google Sheets. E eu pedi para ele começar sempre em Select Estrela. Select Estrela é um formato para a gente fazer buscas e o estrela é buscar todos. Então eu quero sempre buscar todos os dados conforme as restrições que a gente fizer na nossa busca. A gente vai ver como que isso aqui vai se comportar depois. Mas isso aqui é importante para a gente garantir que a gente sempre faça buscas, né? A gente não vai fazer uma soma e etc, etc. Bacana, então nossa action já está redondinha da forma como a gente precisa. Agora vamos voltar e ajustar ali o nosso prompt do nosso GPT. Então voltando aqui no nosso prompt, vindo aqui no nosso prompt, a gente tinha esse get despesa aqui que ele estava falando daquela nossa última função que a gente não está usando mais, ela mudou bastante. E agora a gente tem uma nova função. Então vamos entender o que a gente adicionou nesse nosso prompt aqui. Então nosso get despesa agora ele tem uma planilha, né? E a gente vai fazer chamadas SQL. Para isso, é legal que o nosso GPT ele entenda como que a nossa planilha está estruturada, né? Então, para isso, né, eu vou explicar para ele como que essa planilha está estruturada. Você tem acesso ao registro de gasto do usuário em uma planilha Google Sheets, considerando que a planilha possui a seguinte estrutura. E aí aqui, né, que a gente viu lá, a gente já está expert em Prompt Engineer, a gente viu nossa aula de Prompt Engineer. Isso aqui é uma formatação de Markdown para uma tabela, né? Então, ele conhece isso aqui muito bem. Então aqui é basicamente o meu cabeçalho, né? Data, o A, categoria é o B, o valor é o C, a descrição é o D. Então ele já entendeu como essa tabela é. Aí eu falei aqui, só reforcei, né? O A são datas igual date, né? Só para ele ter certeza que isso aqui é uma data e trabalhar com uma data. Aí eu coloquei aqui mais algumas coisas, né? As informações que ele precisa fazer. Gere queries em busca linguagem Google Chart Language de acordo com as solicitações do usuário. As categorias de gastos disponíveis são, então reforcei aqueles pontos, né? Supermercado, academia, nananana, que a gente já tinha no último. E caso seja requisitada uma categoria diferente, informe o usuário que não existe e informe as categorias disponíveis. Isso aqui, esses 2 linhas a gente já tinha na nossa GPT anterior. Beleza, vamos fazer um testezinho aqui. Então, só para antes da gente testar, vou fechar aqui nossa prompt.
Vamos vir aqui no nosso Actions, vamos adicionar um novo webhook aqui, né? Então vou vir aqui, criar um webhook, criar um custom webhook e eu vou arrastar esse nosso raiozinho para cá, que aqui que vai ser o nosso fluxo principal. Vou adicionar aqui, né? Então adicionar mais um webhook, gbt actions SQL, vamos criar um novo aqui e vou salvar. Então aqui ele gerou um novo webhook para mim, vou copiar essa nossa endereço final aqui, né? Que é o que importa para gente. Voltar lá no nosso GPT, editar a nossa action, que agora mudou o nosso endereço, né? Então, vir aqui no nosso caminho, né, path, vamos alterar aqui. Eu quero chamar esse caminho agora que é o nosso novo webhook. Atualizando, beleza, e aí a gente pode até fazer, tá atualizado, podemos fazer um teste, né? Então, quais foram meus gastos de janeiro na categoria, vamos colocar aqui mercado. Quais foram meus gastos em janeiro na categoria mercado? Vai pensar aqui um pouquinho, deixa eu dar um run aqui, né? Dar um run. Ok, estamos ok. Run aqui, ficar aguardando. Vamos autorizar agora a nossa ação aqui que ele está chamando e vamos ver como é que ele trouxe essa resposta para a gente. Foi confirmada a nossa resposta. Vamos vir aqui no nosso webhook agora. O que a gente tem aqui agora? A gente tem aqui a nossa query SQL, né, na linguagem aí de Google Chart Language. Então aqui eu tenho select all, que eu pedi para ele começar. Where B, então selecionar todas as minhas linhas, onde o B, ou seja, o B, nosso B é a categoria, onde o B é igual ao supermercado. E o A é maior ou igual a 1º de janeiro e menor ou igual a 31 de janeiro. Então assim, ele basicamente construiu a query redondinha da forma como a gente precisava para continuar e fazer a nossa busca lá no Google Sheets. Então na próxima aula a gente vai terminar e construir aqui o nosso fluxo para a gente ver isso aqui rodando aí também nessa nova automação. Então veja você na próxima aula. Bora continuar a construção aqui da nossa busca via SQL. Então, para isso a gente pode aqui adicionar, já tem aqui nosso SQL, vamos adicionar aqui agora nosso módulo do Google Sheets para a gente fazer a nossa busca. Adicionando o módulo do Google Sheets, a gente descer tudo aqui, a gente tem o Search Rows, que foi o que a gente utilizou ali em cima, e aqui embaixo a gente tem Search Rows Advanced, né, que aqui vai dar a possibilidade de a gente fazer essa busca via query, né? Então, vou clicar aqui a nossa configuração bem análoga no começo, né, em Select From All, vou pegar aqui na minha planilha aqui de cima o ID da minha planilha, vou copiar, vou colar aqui, que é a mesma planilha que a gente vai fazer a busca. Aqui em Sheets vou colocar o gasto e aqui na Query vai ser a nossa query que a gente tem aqui ao lado, né? Então, antes de eu selecionar de forma dinâmica, eu vou pegar a minha query aqui, copiar ela e vou colar aqui no meu Google Sheets, né? Só para a gente rodar esse módulo aqui de forma de teste, não ter que ficar chamando lá via OpenAI, via nosso GPT, para facilitar nossos testes. Eu vou clicar aqui. E clicando com o botão direito, a gente tem a opção de rodar apenas esse módulo, né? Como eu não tenho nada variável aqui, ele vai rodar automaticamente. Então, peguei para rodar. Beleza. Aqui, se a gente analisar agora, a gente já teve o nosso resultado, né? Dia 6 de janeiro, às 21 horas. E é isso aqui que eu quero comentar com vocês. Mas já apareceu aqui a categoria, valor, descrição, total de bundles. Se a gente for lá na nossa planilha agora, com os nossos gastos, né? Então, deu um gasto de mercado em janeiro, no dia 6. A gente vê aqui no nosso, em janeiro de 2024, a gente tem aqui um gasto, janeiro 2024, mês 1, né, que é o nosso mês. Mercado, a gente tem aqui no dia 7, né? Se a gente analisar, nosso gasto ele foi no dia 7, ou seja, dia 7 do 1, 0000 meia-noite, que é o padrão que normalmente ele traz. E aqui no nosso make, ele deu às 21 horas. Por que isso? Porque o make ele está configurado para ser GMT, né, -3, que é o time zone aqui do Brasil. Quando a planilha do Google ela está configurada aqui dessa forma, mostrando, né, apenas o mês, a data e o ano, não sei por que motivo, né, o Google Sheets ele não passa a informação corretamente da time zone, né, para o make. E aí, da mesma forma como a gente teve que fazer a configuração e a formatação da nossa data naquele nossas primeiras buscas, aqui a gente também, ao menos, tem que formatar nossa data. A gente formatar essa data aqui, mostrando ao menos, vou formatar aqui data e hora personalizada. A gente pode colocar essa daqui primeiro, que ela vai mostrar tudo, né? Então, colocar segunda-feira, dia 20 de novembro, 23 à meia-noite. E se agora a gente for lá rodar de novo, né? Vamos rodar aqui, rodar esse módulo. Agora a gente sim tem o resultado certo de 7 de janeiro. Porque imagino eu, né, que com essa formatação, agora o Google Sheets aqui tem, né, nessa célula, a informação da time zone também. E como a nossa planilha de Google Sheets está configurada, né, configurações aqui embaixo, então clicar em arquivo, configurações, minha planilha de Google também está configurada na GMT-3, né, que é o fuso horário de São Paulo.
igual ao meu make. Então ele não precisa mudar os horários aqui, é para ele manter tudo igual. Essa questão de data, horas, sempre tem essa complicação de fuso horários, tem uns tratamentos aí mais confusos quando a gente começa a aventurar mais nessa questão de datas aí que a gente vai conhecendo. Então essa mais uma limitaçãozinha assim, essa questão de formatação do Google Sheets aqui que a gente precisa ficar atento e fazer a formatação correta, assim como a gente fez ali em cima também a formatação correta. Bacana, então agora sim nossa resposta está correta. Posso vir aqui nesse nossa query que eu tinha colocado fixo, vou colocar variável conforme o nosso input aqui do webhook. E para fechar aqui nosso fluxo, vamos criar agora o nosso texto aqui, né? Então, criar com a Tools, mesma forma lá que a gente tinha feito, Text Aggregator. A gente vai puxar aqui do Google Sheets. E o nosso texto, ele vai ser aquele, abre o despesa, né? Despesa, 2 pontos. Aqui eu posso pegar ordem do bundle, né? Vai ser a nossa despesa 1. Despesa 1, 2 pontos, na verdade, né? Despesa 1, 2 pontos. Aí eu vou pegar aqui a data, vírgula, o mercado, vírgula, o valor e a descrição, né? Fechar e vamos colocar configurações avançadas aqui abaixo. Vamos selecionar o separador, né? Ponto e vírgula, espaço e vamos dar um OK. Feito. Agora falta a gente fazer esse nosso webhook aqui. Vou copiar, vou colar esse webhook response, trazer aqui para baixo. Aqui agora 200, beleza? Nosso texto agora vai vir aqui desse nosso módulo de texto. Dá um OK, salvar e agora podemos testar esse nosso webhook por completo. Vamos rodar aqui a nossa operação. Vamos pedir para ele fazer lá de novo, né? Vamos só colocar aqui, ó, de novo, ele rodar de novo aquela mesma busca que a gente tinha pedido anteriormente, que é mercado em janeiro. Já vai começar aqui. Começando a ação, autorizar, voltar. Aqui, né, teoricamente, já é para a gente ter a nossa resposta aqui, né? Então, se der tudo certo, conversou com o Google, encontrei uma despesa de supermercado em janeiro, né? Então, a data do 7 de janeiro, que é o que a gente tinha visto, R$ 520. A gente vê aqui no Make agora, a gente já vê que a gente já tem aqui a construção certinha, redondinha como a gente tinha construído. E para a gente garantir que deu certo, né? O nosso objetivo que a gente estava fazendo, vamos fazer mais uma busca lá, né? Pedir agora meus gastos totais em janeiro, né? Então, quais foram meus gastos totais em janeiro? Vamos pedir aqui, em janeiro. Dá um Enter, guardar ele, pensar. Vamos ver se vamos rodar aqui nossa operação, né? E vamos autorizar aqui agora. Autorizar. Beleza, rodou, conversou. Aqui estão os seus gastos totais para janeiro. Então vamos ver como que ele fez essa chamada lá no Make. A gente vier aqui, a gente tem, né, o Select, tudo onde a data é aquela data em específico. Agora ele não chamou mais a categoria. Então com apenas um fluxo aqui, a gente consegue agora realizar todas essas nossas funções que a gente estava fazendo aqui acima. Beleza, pessoal, com isso a gente chega ao fim desse nosso case aqui. Na próxima aula eu quero fazer mais alguns comentários extras aí sobre essa possibilidade que a gente tem aqui de fazer buscas SQL, utilizando também esse Google Chart Query Language aqui. E aí para depois a gente também fazer um fechamento desse nosso módulo. Bom, espero que tenham curtido, aprendizado. Fala pessoal, lá rapidinho aqui para a gente fazer mais uns comentários e possibilidades que a gente tem aqui utilizando, né, essa linguagem de SQL para as nossas buscas. Vindo aqui para a tela do computador, clicando aqui nesse nosso Google Sheets, né, se a gente analisar, aqui a gente tinha, né, Google Chart Query Language e a gente tem aqui mais umas opções, né, mais informações sobre essa nossa linguagem. Se a gente clicar aqui, ele vai abrir toda a referência dessa linguagem de consulta. É muito parecida com o SQL, com as suas peculiaridades, ela é um pouco mais limitada também no que a gente consegue fazer. Se a gente descer aqui, só para mostrar umas possibilidades que a gente tem, ali na nossa prompt, eu obriguei que o nosso prompt sempre começasse com select estrela, para a gente sempre selecionar estrela. Então ele não ia criar outros tipos de buscas, como por exemplo, uma média, um count, um máximo, um mínimo, uma soma. Ele tem essa possibilidade de fazer isso. E o Google Sheets, em vez de responder para a gente com um texto com um monte de informação, um monte de células, ele poderia responder apenas com um agregado, né, de uma soma, de um mínimo, de um máximo. Isso aqui deixaria muito mais leve a resposta que a gente está enviando lá para a OpenAI. Também mitiga problemas que a gente sabe que são problemas conhecidos na OpenAI, né, dos modelos de LLM, deles fazerem soma, por exemplo. O Google Sheets já não, ele é preparado, ele já faz uma soma com excelência ali, né, quando a gente coloca para o Google Sheets fazer. Já a OpenAI, né, é um problema conhecido que se a gente pedir para ele fazer uma soma de 10 itens ali, a chance dele errar é grande. Então, assim, a gente tem essas outras possibilidades aqui também. Eu mitiguei dele utilizar isso, fazendo aquela. No meu prompt, ele obrigando ele a começar com select, então ele sempre vai trazer os itens para mim. Mas ele poderia trazer, por exemplo, esses formatos aqui.
Então até fica como um desafio para vocês, né, mexerem e brincarem um pouquinho, como que vocês trariam respostas assim de soma direta ali para o seu GPT, né? Então, aqui, por exemplo, assim como a gente fez nessas chamadas aqui em cima, a gente criou alguns caminhos, a gente poderia também criar alguns caminhos aqui embaixo, né, para fazer essa questão de soma. Ou buscar algumas outras alternativas para isso também, utilizando apenas um caminho aqui. Deveria, exigir alguns testes aí também para vocês chegarem nesse resultado. Então, alguns comentáriozinhos sobre essa linguagem, né, transformação SQL, que é algo que a gente pode utilizar, né, basicamente em qualquer banco de dados, né? Então, se você até adicionar aqui um PostgreSQL, por exemplo, banco de dados muito utilizados aí, né, se você usa um Supabase, você pode utilizar esse nódulo aqui para fazer buscas no seu banco Supabase. E aqui a gente tem já, né, algumas funções. Então, eu já tenho aqui, ó, executar uma query, né? Se eu clicar aqui, vou trazer aqui para o meu módulo, conectar com um banco qualquer aqui, a gente já tem aqui a query, né? Então, eu poderia basicamente colocar a query aqui. Claro que pediria para ele fazer uma query em SQL, não em Google Query Language, eventualmente tem algumas diferenças, mas a gente já conseguiria rodar uma busca aqui no Postgres. No Postgres a gente também tem a possibilidade, né, de buscar linhas análogo ao que a gente fez ali nos nossos modos anteriores. Então tem aqui, selecionar a tabela, eu consigo colocar aqui os filtros, né? Filtro de ID, filtro de nome, adicionar, como a gente tinha feito também. Então só fazendo alguns paralelos aí, né, possibilidades. A gente também tem aqui MySQL, né? MySQL, e aí, né, o mundo se expande e aí a gente pode ir para qualquer lugar que a gente quiser, né, fazendo buscas dessa forma. Bacana, pessoal? Então, na próxima aula vamos fazer um fechamento aí desse nosso curso. Salve, pessoal! Com isso a gente vai chegando ao fim desse nosso curso focado mais em Function Calling. O que a gente aprendeu aqui durante esse curso, né? A gente entendeu aí todo o funcionamento de como que é o conceito de Function Calling, nada mais a gente está criando uma função estruturada a partir do nosso LLM. A gente aprendeu aqui todo o nosso fluxo de Function Calling, como é que ele funciona. A gente fez uma diferenciação aqui, né, de como que esse fluxo funciona nos GPTs e também no Chat Completions, né? Os GPTs realizando toda a chamada para a gente, no Chat Completions a gente próprio fazendo a chamada. No nosso caso, a gente utilizou o Flutterflow para fazer isso. A gente já fez um comparativo entre, né, esses nossos principais modelos aqui, olhando primeiramente para o GPT personalizado e para o Chat Completions. No nosso próximo curso, a gente vai começar a olhar para os assistants também, entender mais a fundo como é que esses assistants funcionam. Então, nesse curso aqui, a gente fez uma chamada de API lá para uma API qualquer que a gente tenha à nossa disposição. A gente pode, aí, com esse conhecimento, fazer chamadas de API para qualquer outra API que a gente tenha acesso. E a gente também aprendeu a fazer chamadas, né, utilizar a Function Call para a gente fazer buscas no nosso banco de dados, né? Então, utilizando ele tanto um método mais estruturado, talvez um pouco mais engessado para a gente fazer os nossos filtros, e também fazer com que a gente transforme, né, via conversa com o nosso modelo, transformar a nossa conversa em chamadas de SQL para nossas bases de dados, para a gente fazer chamadas bem mais robustas, a gente buscar da forma como a gente precisar nas nossas bases de dados, e aí, né, o mundo, né, se expande as possibilidades que a gente consegue fazer com isso. Beleza, pessoal? Espero que esse curso aí tenha elucidado, né, essa parte de Function Calling para vocês. De fato, aqui a gente está dando um super poder para nossos modelos de IA, enfim, basicamente conversarem com o universo aí de APIs que a gente tem à nossa disposição, com as nossas aplicações, banco de dados, enfim. Então, grandes possibilidades abrem quando a gente domina aí a parte de Function Calling. E aí, nesse nosso curso é isso. No nosso próximo curso, a gente vai começar a aprofundar no assistente da OpenAI, e aí integrando também ele com o nosso WhatsApp, que é algo que sei que muitos de vocês querem fazer também. Então, muito obrigado, espero que tenham curtido esse curso e até o próximo curso.